E Abraão, então, logo depois de ter que deixar algumas coisas, porque Deus só te entrega uma promessa quando você deixa o que Ele pede. É engraçado que Deus não te dá sem primeiro tirar. Por quê? Porque Ele não vai tirar o que você vai sentir falta. Ele vai tirar o que vai segurar a promessa que vem a seguir. Abraão, se você continuar nessa terra, se eu não tirar essa terra de você, você não consegue executar os meus planos. Porque na verdade, ao invés de você ser mais um nessa terra, eu vou dar uma terra só para você, na qual você será o patriarca. Para isso você vai ter que sair daí. Você vai ter que sair do meio dos seus parentes. Eu sei que você gosta dos seus primos, dos seus sobrinhos, eu sei que você adora os seus parentes, mas você vai ter que sair, porque eles não vão conseguir lidar com o crescimento que eu vou te dar. Já deixa eles ali, e aí Abraão já cria o primeiro problema. Qual foi o primeiro problema? Vou levar Ló comigo, meu sobrinho. É típico do ser humano. Deus acabou de falar. Ele fala assim, mas é que eu tenho uma estratégia, Deus. É que eu estou sabendo, Deus, assim, estou pensando, né? Vou caminhar sozinho, eu preciso de alguém para me ajudar. Vou só com a minha família, quem vai carregar minha mala, quem vai me ajudar? Eu vou levar Ló. A gente adora criar um problema um dia depois da promessa. Para quem já sabe o final da história, Ló e Abraão vão brigar. Ló e Abraão vão brigar, sabe pelo quê? Sabe pelo que eles vão brigar? Por dinheiro. Porque a Bíblia diz que os pastores de Abraão brigaram com os pastores de Ló. Porque o negócio deles era rebanho. O meio de sustento deles era rebanho. E quando você começa a crescer muito financeiramente, as pessoas que acham que você não merecia crescer, começam a brigar com você. Tem gente que acha que você não merecia crescer. Eles acham que sabem mais do que Deus. Eles acham que conhecem mais o teu coração do que Deus. Aí vem o teu negócio dando certo e fala assim, eu conheço o passado dela, ela não era para estar ganhando isso. Aí Deus fala, eu também conheço, já deletei e estou escrevendo o futuro dela. Mas a Bíblia vai continuar. Eu vou te fazer uma grande nação. Aí começa a etapa da promessa. Vou te abençoar. Engrandecerei o teu nome. O nome de quem? De Abraão. Muita gente não vai reconhecer o nome de Jesus como nome sobre todo nome, se primeiro não reconhecer o seu nome. Porque geralmente não é um anjo que aparece para a pessoa e fala, reconheça o nome de Jesus. Ela começa a admirar alguém que está pregando sobre Jesus. Então Deus levanta o nome de Abraão para que o seu nome, o nome do Senhor da eternidade, seja reconhecido por séculos e por milênios. E tu serás uma bênção, Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui Deus dá a motivação pelo qual está abençoando Abraão. Porque Deus nunca dá uma bênção para você comer. Ele dá uma bênção para que através de você todos comam. Ele fala o seguinte, eu estou te abençoando para que em você todas as famílias da terra tenham essa bênção. É por isso que quando você recebe um ministério, quando você recebe um dom, quando você recebe uma bênção, e depois está com vergonha de compartilhar, e depois está com medinho de falar, e depois fala assim, não é meu tempo, e você acha que manda nos tempos divinos, você começa a perder o que Deus entregou, porque tudo que Deus dá para você é que alcance muita gente. E aqui fica claro, porque Abraão, versículo 4, partiu como o Senhor lhe havia dito. Mas Ló foi com ele. Primeiro problema criado, de muitos. E Abraão vai criar muito problema ainda. Esse foi só o primeiro.
Tomou Abrão, Sarai, sua mulher, Ló, seu sobrinho, todos os bens que haviam adquiridos, as almas que lhe acresceram em Harã, ou seja, seus servos, as pessoas que estavam trabalhando para ele, e saíram para irem à terra de Canaã. Chegaram à terra de Canaã. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: para toda a sua descendência eu darei esta terra. É engraçado que Deus está prometendo para Abraão algo material. Criou-se uma resistência num Deus que dá coisas materiais. Ele dá o que Ele quiser, porque Ele criou o espiritual e o natural. Ele dá o que Ele quiser. Não é você que vai decidir o que Deus dá para os outros. Ele para Abraão não está prometendo uma unção profética. Para Abraão ele não está prometendo milagres do céu e nem fogo daqui ou dali. Para Abraão ele está prometendo uma terra. Eu vou te dar uma terra. Porque somente quando você tem o seu próprio lugar, você se torna autoridade ali. Quando eu estou na casa dos outros, eu não escolho nem o que eu vou comer. Quando eu estou na casa dos outros, eu não posso reclamar nem do lençol que colocam. Mas quando eu estou na minha casa, quando é a minha terra, o que Deus me fala é o que eu faço. Então Deus promete uma terra para Abraão, porque Deus daria ordens divinas. E Abraão só poderia cumprir aquilo se ele fosse o dono da terra. Deus te entrega uma empresa. Quem aqui tem seu próprio negócio? Deus te entregou essa empresa para que você fosse a voz desse lugar. Para que você fosse a direção desse lugar. Por isso que Ele te deu essa terra. Porque se você fosse funcionário numa outra empresa, não importa o quanto Deus te falasse, você estaria submetido a uma outra autoridade. Quando Deus dá uma terra para alguém, é porque Deus vai colocar uma palavra na boca desse alguém. Quando Deus dá uma terra para alguém, é porque Deus já tem uma direção para o futuro desse alguém. Quando Deus dá uma terra para alguém, é porque essa pessoa vai ter que decidir coisas e não poderá estar debaixo de outro alguém. Então quando eu me caso, 18 anos atrás, e vou para a minha própria terra, e vou para a minha própria casa, continuo amando, respeitando e honrando meu pai. Mas agora na minha casa mando eu. Mas se eu ainda que casado estivesse morando na casa do meu pai, ele ia fazer comigo a mesma coisa que ele fazia quando eu morei lá 24 anos da minha vida. Passava de 5 minutos no banheiro. Tiago, água quente, desliga. Hoje eu de trauma fico 20 minutos no banho quente. Então eu podia ser casado, eu podia ter o diploma, eu podia ter qualquer coisa, mas se eu estivesse na casa dele, ele ia determinar até a quantidade de banho que eu posso, sim ou não? Você ia estar comendo no meio da tarde, ele ia passar e falar: bonito, hein? 3 ovos. Meu Deus, se fosse na casa de Eliel, quantos ovos seriam? Meu Deus. Meu advogado acabou de me escrever: para com isso. Não continua com isso. Os advogados agora assistem a pregação para falar: cuidado. Abraão, Deus aparece para Abraão, versículo 7, e diz: a tua descendência eu vou dar essa terra. Então Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então quando Deus confirma: vou te dar isso, ele constrói um altar e adora ao Senhor. Sabe o que é isso? É você adorar a Deus antes de se cumprir. Deus só te falou que vai acontecer, mas você acredita tanto em Deus que se Ele te falou, você já considera feito. Se Ele te falou, você já considera? Está feito. Não importa se vai ser hoje, depois de amanhã, ou daqui a 10 anos. Aliás, a única garantia de vida que você tem é uma promessa.
Enquanto não se cumpriu, você está vivo.